Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Tato Paulino. Ao final desse vídeo, se gostarem, ativem o sininho, compartilhem e se não se inscreveram, se inscrevam nesse canal para que juntos possamos continuar dando os nossos estudos aqui. Eu gostaria de estar hoje dando uma continuação no assunto que é versículos citados fora do contexto. Eu gostaria de continuar com esse assunto porque, embora muitas vezes as pessoas citem os versículos de uma maneira para uma boa intenção, para uma boa causa, muitas vezes também isso pode ser constrangedor e levar a pessoa a entender a palavra de Deus de maneira errada. Então eu vou procurar hoje citar alguns textos para você que geralmente é citado de maneira que estão fora do contexto bíblico, fora do contexto de tudo aquilo que está acontecendo naquele momento em que foi escrito aquele livro, aquele versículo. Um outro texto que eu gostaria de usar com vocês está em Isaías 53, versículos 4 e 5. Esse texto geralmente é usado pelas igrejas adeptas à teologia da prosperidade, que alegam, entre outras coisas, que o crente não pode ficar doente. O crente em Cristo Jesus, uma vez salvo, ele não pode mais ficar doente. Doença é coisa do diabo e o diabo não toca no crente. Então, ele não deveria de maneira nenhuma ficar doente. Se ele está doente é porque ele está em pecado, alguma coisa está errada. Na verdade, isso daí já era um pensamento desde os tempos de Jesus. Se os irmãos já leram João 9, o Evangelho de João capítulo 9, onde Jesus curou um cego de nascença, quando os discípulos passam ao lado desse cego junto com Jesus, perguntam a Jesus: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele mesmo ou seus pais? Então, tinha-se essa ideia que se nascesse doente, se nascesse com alguma enfermidade, ou se fosse muito pobre naquela época, era sinal que estava em pecado. Então, nesse caso da teologia da prosperidade, eles alegam que um crente ele não pode ficar doente. E é interessante que, pelo que eu me lembro, no final dos anos 80, nos anos 90, existia um pastor chamado Kenneth Hagin, e ele era um dos que mais difundiam essa teologia da prosperidade, esse tipo de teologia. E hoje é muito propagada pelo pastor R.R. Soares, ainda hoje. Inclusive, ele vende muitos livros desse pastor. E uma das coisas que esse Kenneth Hagin dizia era o seguinte: Hagin pregava: Deus é glorificado com a cura e a libertação, não com doença e sofrimento. E ele dizia assim: não é a vontade de Deus que pessoa alguma fique doente. As doenças e as enfermidades procedem de Satanás. É sempre da vontade de Deus que cada crente seja curado fisicamente de qualquer doença ou enfermidade. Esse era o pensamento de Kenneth Hagin. E ele continua: uma pessoa que busque a cura deveria olhar para a palavra de Deus e não para os seus sintomas. Olha só, ela deveria dizer: sei que estou curada, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Só que esse camarada aqui, que pregava isso, ele teve uma irmã que morreu de câncer, a mesma coisa aconteceu com seu genro, e ele morreu de complicações no coração. Então acho que o que ele dizia não valia muito para ele nesse caso. Mas voltando aqui, ele cita um texto, quando ele diz: sei que estou curada, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui curada. Isso que ele fala está em Isaías 53, versículo 3 e 4. Ou melhor, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si
e as nossas dores levou sobre si, desculpem. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto eles usam da seguinte forma, que Isaías estava falando sobre Jesus. E realmente Isaías estava falando sobre Jesus. Na verdade, o que Isaías tem nesse momento de Isaías, do seu livro, no capítulo 53, era uma visão do Messias aqui na terra, do ministério do Messias aqui na terra. Inclusive falando do que ele fez, que é aqui que está falando, e do que ele iria sofrer também. Então, quando ele cita esse versículo, ele cita como se Jesus levasse as nossas enfermidades na cruz, levasse as nossas dores, e pelas pisaduras dele fomos sarados. Ou seja, não vamos ter mais doença nenhuma. É isso que essa teologia diz, baseado nesse versículo. Agora veja bem, se você ler apenas esse versículo, pode até ser que você fique em dúvida. Mas vamos ver o que a própria Bíblia responde sobre esse texto. Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, que nos diz o seguinte: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. A quem? A Cristo. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Olha só, realmente Cristo curou todos os que estavam doentes. Versículo 17, prestem atenção, irmãos e irmãs. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele está falando de Isaías 53, 4 e 5. Ou seja, o que Mateus está dizendo aqui? Que Jesus, efetuando aquelas curas, ele estava cumprindo o que Deus mostrara numa visão ao profeta Isaías. Então, aquilo que Isaías disse foi válido para aquele momento. Naquele momento, Jesus estava cumprindo o que o profeta havia predito, que ele levaria as dores dos enfermos, curaria a muitos. Então, irmãos, usar um versículo desse para falar que crente não fica doente é pura idiotice, é pura heresia. Como o próprio Evangelho de Mateus diz, nesse texto, nesse momento da vida de Jesus, estava se cumprindo o que Isaías dissera em Isaías 53, 4 e 5. Ok? Então, mais um texto aqui que é usado de maneira errada muitas vezes, inclusive para criar heresias, para criar doutrinas erradas na palavra de Deus. Eles pegam versículos fora do contexto para criar suas seitas, suas heresias. Então nós vimos aqui o porquê que Isaías falou isso e quando que se cumpriu. Amém? E mais um texto que eu gostaria de mostrar para vocês está em Mateus 18, 20. Esse texto que eu vou ler agora, irmãos, geralmente ele é usado como incentivo para reunião de irmãos, para grupos de oração, para se congregar na igreja, para estarem juntos, buscando o mesmo ideal em oração, em leitura da palavra. E até é uma boa causa, mas só que ele é usado de maneira errada. Então é Mateus 18, 20 que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Eu já ouvi várias vezes pregadores dizerem isso, porque Cristo diz que onde estiver 2 ou 3 eu estarei. Então se você estiver com seu irmão orando ali, ele estará ali com você. Com certeza, o que você pedir, ele vai fazer, porque a palavra de Deus diz isso. O próprio Jesus disse isso. Então vamos lá, irmãos.
E se estiver só uma pessoa, Jesus não vai estar também? Ou tem que ter 2 ou 3 pessoas? Porque é o que diz aqui: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E se tiver mais de 3, tiver 5, tiver 100, 1000, milhares? Não importa o número de pessoas, se é uma, se é 2, se são milhares. Jesus sempre estará conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então, do que se trata isso aqui, se não é disso, se não é de reunião de oração, se não é de ajuntamento de irmãos? Para isso, vamos ver os versículos anteriores de Mateus 18. Diz assim o versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Do que trata esse texto? Trata de disciplina. Disciplina eclesiástica. Disciplina na igreja. É disso que trata esse texto. E era um costume judaico, quando havia alguma acusação ou um julgamento disciplinar, sempre te trazer 2 ou 3 testemunhas para verem o fato, para estarem junto com aquele ocorrido. E isso já vem desde os tempos de Moisés. Então nós vimos aqui citado algumas vezes 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas. Então esse contexto não está falando apenas de uma reunião de oração para se pedir alguma coisa a Deus. Uma outra coisa que pode ser falado de modo errado, quando diz assim: se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Mas que qualquer coisa é essa? Então eu vou orar com o meu irmão agora, que eu quero trocar de carro amanhã. Você concorda, irmão? Concorda, então vamos orar. Irmão, eu não estou muito bem com a minha esposa. Irmã, eu não estou muito bem com o meu marido. Vamos orar para Deus dar outro? Vamos orar, eu concordo. Não, não é nada disso. O que está dizendo aqui é que se eles concordarem dentro da palavra de Deus sobre a questão que está passando aquela pessoa que está sendo disciplinada, se eles concordarem e essas testemunhas decidirem algo dentro da palavra de Deus, ali Jesus estará com eles. Entenderam? Não tem nada a ver com congregação de irmãos para oração, para pedir alguma coisa. Então qualquer coisa que eu pedir, se eu tiver contra o irmão, os 2 concordarem, beleza? Não, não funciona assim. Então, esse texto também é muitas vezes falado fora do seu contexto original, que no caso aqui é disciplina eclesiástica. E por último, irmãos, eu quero tratar com vocês de um outro texto que muitas vezes é usado também para evangelizar. É Apocalipse 3, 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E é como eu disse, irmãos, muitas vezes os versículos são usados com uma boa intenção, por uma boa causa. E no caso desse texto, muitas vezes ele é usado no evangelismo, para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, para aquelas pessoas que precisam se arrepender. Não estou dizendo que está totalmente errado, não está, mas eu estou estudando o texto dentro do contexto agora, entendeu? Então, dentro do contexto vai haver uma mudança de ideias aqui. Então vamos lá. O que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Muitas vezes nós ouvimos pregações do tipo: eis que o Senhor está batendo na porta do seu coração, abra o seu coração para Jesus entrar, Ele quer entrar, não feche a porta do seu coração para Jesus, e todo esse tipo de coisa. Então está. Embora eu falei que possa até dar resultado, que o Espírito Santo possa até agir na vida daquela pessoa, ela ouvindo esse texto dessa maneira, não é o que diz o contexto. O que diz o contexto aqui? Primeiro, com quem Jesus estava falando? Versículo 14 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então, ele estava falando ao responsável ou anjo de uma igreja. Ele já estava falando então para uma igreja. Ele já estava se dirigindo a crentes, não a pessoas que não eram convertidas. Já estavam se dirigindo a um grupo de pessoas que faziam parte de uma igreja, a igreja de Laodiceia. Agora, qual era o problema dessa igreja? Essa igreja, ela se achava muito rica, ela se achava muito autossuficiente, e muitas vezes, devido ao acúmulo de preocupações que ela tinha com outras coisas, deixava a sua comunhão com Cristo de lado. Devido à preocupação, ou seja, com a liturgia, ou seja, com as propriedades da igreja, ou seja, com a parte financeira da igreja, e isso infelizmente hoje ainda acontece em muitas igrejas, as pessoas se preocupam tanto com o dia a dia da igreja e se esquecem de ter comunhão com Cristo. E o que Cristo está querendo falar com essa igreja aqui é que Ele quer que essa igreja volte a ter comunhão com Ele. Igreja, pessoas já convertidas. Por isso Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo. Ou seja, aqui não tem nada a ver com conversão dentro do texto, mas sim com comunhão. Esse texto então fala de comunhão, de intimidade e de relacionamento com Deus. E quantas igrejas, irmãos? Quantos irmãos em igrejas não têm comunhão e intimidade com Deus, apesar de estarem na igreja, apesar de serem uma igreja? Então, esse texto, eis que estou à porta e bato, não é um texto que no contexto original foi usado para conversão, para evangelizar, mas sim para a volta da comunhão entre aqueles crentes que estavam preocupados com tantas coisas, mas que haviam deixado a comunhão com o cabeça da igreja, com o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, esses textos aqui que eu usei, eu não estou usando no sentido de condenar ou de criticar, mas de ensinar de maneira melhor, de maneira adequada, como usá-los. Se os irmãos gostaram do estudo, como já disse no começo, ativem o sininho, comentem, compartilhem, e se não se inscreveram ainda no canal Tato Paulino, fiquem à vontade. Espero que tenham gostado e logo teremos outro estudo para vocês. Deus os abençoe. Até mais.